Vamos lá, Bia. Vamos lá. Boa noite. Hoje a gente vai ter uma aula sobre o tratamento não farmacológico, né, sobre orientação nutricional. Meu nome é Beatriz Serpa, eu sou nutricionista do Cuidarte, que é um programa de pesquisa que engloba os pacientes do LAPART e do ProHeart. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... uma vez esse paciente diagnosticado... Pode passar, professor, o slide. Uma vez esse paciente diagnosticado com hipertensão, como a gente pode fazer para melhorar as escolhas nutricionais dele a ponto de conseguir que ele tenha benefícios aí com essas escolhas, né? Com essa alimentação mais saudável, com uma redução principalmente do consumo de sódio e uma redução do peso corporal. A gente observa lá no hospital que os pacientes eles possuem, sua grande esmagadora maioria, algum grau de sobrepeso ou obesidade. Então, a redução do peso corporal também é algo que a gente precisa ter como importante, além da redução do consumo de sódio e a redução dos consumos de processados e ultraprocessados, e a gente vai falando isso aí ao longo da apresentação. Bom, vamos falar sobre orientações nutricionais básicas relacionadas ao paciente hipertenso e o que é possível ser realizado. Tudo isso engloba, de um modo geral, como eu já falei, a redução do consumo de sódio, né, que é muito importante, a redução do peso corporal. Mas existem inúmeras estratégias, mas como é que a gente pode fazer isso dentro da realidade desse paciente? Então, acho que isso é fundamental, seja sempre pensado que esse paciente possui seus hábitos e sua condição socioeconômica. Esses dois fatores são muito importantes para determinar o que nós vamos prescrever e como é que essa prescrição vai se encaminhar de acordo com o desenvolvimento aí dessas consultas, né, dessa orientação nutricional. Pode passar. Vamos lá para as nossas orientações básicas. Primeiro, vamos falar sobre a redução do consumo de sal. Redução do consumo de sal é fundamental para o paciente hipertenso, para auxiliar aí na condição dele, assim como redução de alimentos gordurosos, fritos e ricos em gordura saturada. Também vamos falar um pouco sobre produtos diet light e os desnatados. É importante que produtos com redução no teor de gordura sejam incentivados, principalmente redução de gordura saturada. Em relação aos produtos light diet, tem muitas pessoas, muitos nutricionistas, muitos profissionais de saúde que não gostam e não recomendam os produtos light diet. Mas eu acho que precisa se ter cuidado, porque eles são, de certa maneira, positivos, né, em algumas estratégias nutricionais. Produto light, para quem não sabe, é quando tem uma redução de até 25% de algum ingrediente em relação ao produto original. Então, se eu retiro até 25% de algum ingrediente em relação ao produto original, eu posso chamar ele de light, qualquer o ingrediente que seja. E o diet é quando você retira completamente um ingrediente em relação ao produto original. Não necessariamente é o açúcar, pode ser qualquer coisa, inclusive o sal. Eu posso chamar esse produto de diet. Mas se estabeleceu, né, que uma redução, produtos light são produtos que têm um teor reduzido de gordura, até porque a gordura tem mais caloria, e logo eu tenho uma chamada maior, né, para esse produto reduzindo a caloria para que ele seja melhor consumido. E os produtos diet se organizou, né, que eles são produtos com um reduzido teor de açúcar, mas isso não é verdade, só para o açúcar. Mas ambos os produtos podem ser bons e podem ser usados como estratégias na nossa orientação para os nossos pacientes hipertensos. E a redução do incentivo, né, do consumo dos alimentos desnatados, uma vez que
Geralmente, esses produtos de origem animal são ricos em gordura saturada e a redução da gordura saturada pode contribuir para a saúde do paciente hipertenso. Vamos falar sobre o ajuste do consumo de proteína, foi algo que eu observei lá no hospital e que eu acho que é de grande importância para a organização da alimentação desse paciente. Vamos falar sobre produtos de origem animal e vegetal, né? A relação da proteína, a importância do arroz com feijão, a importância das pessoas entenderem que arroz com feijão também é proteína e precisa entrar nessa conta final do paciente. Consumo de frutas, legumes e verduras é fundamental, quer dizer, nossos carboidratos precisam ser controlados. A gente consome 3 macronutrientes, proteína, carboidratos e gorduras. E o carboidrato é muito abundante na dieta, né? Ele tem em toda parte. Então, a gente precisa controlar a quantidade de carboidrato, porém, incentivando frutas, legumes e verduras que, apesar de serem ricos, terem carboidrato, eles não são concentrados em carboidrato. E isso é muito benéfico para a saúde. O descascar mais e desembalar menos, né? Que todo mundo ouve falar, mas que está relacionado à redução do consumo de processados e ultraprocessados, redução do consumo de bebidas açucaradas e cafeína, aumento do consumo de água e a redução do consumo de sódio. A gente vai falando item a item. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai anotando aí, porque nessa confusão eu não sei como é que a gente vai poder se relacionar. Mas, professora, pode passar. Sal e sódio. Sal de cozinha, né? O sal que a gente conhece, é o cloreto de sódio. Então, é importante que o nosso paciente entenda essa relação de que a gente precisa controlar o consumo do sal e o consumo do sódio, que eles estão totalmente interligados. Na verdade, eles não são a mesma coisa, mas são muito parecidos, né? 1 grama de sal contém 400 miligramas de sódio, e quando você vai fazer essa conta para o paciente de quanto ele precisa consumir, organizar a alimentação dele, você precisa ter em mente que precisa explicar para ele que quando você coloca aquele sachêzinho na comida final, eu estou colocando sal. E os produtos industrializados, eles vêm escrito em formato de sódio, mas que, na verdade, os dois estão interligados e precisam ter cuidado na quantidade a ser consumida diariamente. Parece que o brasileiro consome de 2 a 3 vezes mais sódio na dieta, o que ele precisa. Então, regular, principalmente para pacientes de hipertensão, é muito importante, mas para todas as pessoas. O sódio geralmente vem na parte final de uma tabela nutricional. Então, a tabela nutricional de um produto que a gente consome, ele vem na parte final ali, como a gente está vendo aqui, o sódio do pão plus vita, né? 192 miligramas de sódio. Relacionado à porção. Então, 50 gramas de pão, que equivale a 2 fatias, tem 192 miligramas de sódio. Anteriormente, eu mostrei um pratinho ali com uma distribuição de sódio, onde você pode montar, por exemplo, um pão com queijo vai chegar mais ou menos a 400 miligramas de sódio, né? Um sanduíche. Então, isso é uma maneira de você visualizar e mostrar para o paciente ali a quantidade de sódio na dieta dele. E, por exemplo, comparando o pão com a tapioca, por exemplo, não contém sódio. Ambos são carboidratos, ambos são de alto índice glicêmico, mas, porém, a tapioca talvez possa ser uma estratégia para esse paciente hipertenso, uma vez que outros produtos consumidos podem aumentar muito a quantidade de sódio ao longo do dia. Então, a tapioca não tem sódio e o pão tem um pouco mais de sódio, todos eles são visualizados e são importantes serem os pacientes aprenderem a ver, né? Nós aprendermos a mostrar para eles que existem aí nos alimentos ali da tabela nutricional atrás do produto, né? Sempre atrás do produto. Pode passar, professora, que o próximo também é um produto. Por exemplo, os biscoitos, biscoito creme crack e biscoito recheado, né? Uma outra orientação importante é produtos doces, como um biscoito recheado, também contém sódio, né? Não é porque ele é doce que ele não tem sódio. Então, produtos salgados têm, doces também têm, e
não devem ser consumidos com regularidade, porque eles fazem parte do grupo dos produtos ultraprocessados. Para a gente ter uma ideia, aqui do lado esquerdo, esse produto recheado, que tem 70, eu não estou vendo exatamente, 79 miligramas de sódio em 3 biscoitos. Se você dobrar essa quantidade de biscoito em 6, ele vai a 160, que é o que vale mais ou menos também a 6 biscoitos do creme cracker. Enfim, é uma quantidade de sódio significativa, produtos ultraprocessados devem ser desaconselhados, e a gente precisa estar atento a sempre falar sobre esse assunto. Porque é engraçado, existem assuntos que os pacientes já interiorizaram, né? Esse dos produtos como caldo quinor, sazon, esses produtos industrializados para cozinhar, você observa que eles tentam não utilizar, né? Eles falam que não, isso tem muito sódio, mas outras coisas eles não têm essa informação. Pode passar. Um outro slide mostrando sobre a Coca-Cola, né? O teor de sódio da Coca-Cola, o teor de sódio de um pão e frios, né? Embutidos, que são totalmente desaconselhados. Embutidos contêm muito sódio. Pra vocês terem uma ideia, 3 fatias de um presunto, que é um embutido de uma boa qualidade, tem quase 400 miligramas de sódio. Existem embutidos com muito mais. E numa conta final de uma dieta, se você vai montar um sanduíche, você já pode chegar aí a 600, né? 500, 600 miligramas de sódio só num sanduíche simples. Lembrando lá que a quantidade de sódio recomendada é mais ou menos entre 1.600 e 2.400. Talvez só um sanduíche. Tem pacientes que comem 2 sanduíches em uma refeição. Então, quer dizer, isso pode ser um sódio muito excessivo para tão pouco alimento, né? Pode passar. Então, em relação ao sódio, as orientações importantes tentar preparar refeições em casa, né? A gente precisa consumir mais refeições preparadas, refeições frescas, produtos que a gente possa ali cuidar da quantidade de sódio, de gordura, né? Não só de sódio da refeição, mas da qualidade da comida que a gente consome. Desincentivar completamente o consumo de processados e ultraprocessados, estimular que as refeições sejam preparadas com pouco sal, e que sal também a gente pode colocar especiarias, outras coisas dentro para minimizar essa quantidade total de sal utilizada, mas é muito recomendado que se diminua a quantidade de sal. Isso é um processo porque precisa diminuir essa palatabilidade, né, que você tem em relação ao sal. Então, quem consome muito sal acha tudo sem sal, e se você vai ali estimulando essa redução do consumo de sal, você vai percebendo que as coisas ficam muito salgadas, né? Então, isso é um processo, e precisa entender isso. Produtos industrializados, como eu falei, né? Aquele famoso caldo quinor, sazon, e esses temperos prontos são totalmente desaconselhados. E o sal light. O sal light também é um produto desaconselhado. Vou falar no próximo slide por quê. Existem algumas questões com sal light. Sal light é um produto onde a indústria colocou 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. A primeira coisa esse sal não salga. Então, logo, o paciente pode utilizar muita quantidade para se equiparar ao sal que ele geralmente está acostumado a utilizar, além de ser mais caro. Há um problema do consumo de excesso de potássio, uma vez que, na natureza, há potássio abundante nos alimentos. Frutas contêm potássio, legumes, cereais integrais. Então, ao consumir quase uma suplementação com cloreto de potássio, a gente pode estar ultrapassando os valores diários recomendados. É totalmente desaconselhável para o paciente que tem algum comprometimento renal. Então, logo, se é um dos problemas que podem acometer os pacientes hipertensos, né? Isso já é desaconselhável quando ele tem um problema renal, não faz sentido a gente recomendar a utilização de sal light. Além do que,
de um modo geral, o grande problema das pessoas não está só na comida que ela consome, né? Grande parte do sódio consumido numa dieta está relacionada aos produtos processados e ultraprocessados. São os embutidos, são as carnes processadas, são os biscoitos e essas que a gente chama de porcarias, né? Esses alimentos que não alimentam e que causam muitos danos à saúde por ter uma grande quantidade de sódio, por ter uma grande quantidade de gordura e também por terem conservantes muito ruins, né? Conservantes, corantes e outras substâncias que são muito maléficas à saúde. Pode passar. Então, eu falei sobre o sal, sobre o sódio, expliquei um pouco sobre ele, e agora eu vou falar sobre... Posso continuar? Estamos te ouvindo, sim. Então, o consumo de gordurosos ricos em gordura saturada, assim como lácteos desnatados. Vamos falar um pouco sobre as gorduras. As gorduras, elas contêm uma quantidade de caloria muito grande. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Em relação à proteína e os carboidratos, tem 4 calorias em 1 grama. Logo, a redução das gorduras pode contribuir em muito para a redução total de calorias numa dieta e poder fazer com que esse paciente perca peso, né? De um modo geral, a gente precisa ter uma redução do peso corporal e o controle da quantidade de gorduras é fundamental. Eu costumo dizer nos atendimentos que gordura para os pacientes, que gordura pouca é gordura boa é gordura pouca. Você precisa consumir pouco. Mesmo que você compre o óleo mais barato que tenha no mercado, se você usar pouco dele, talvez seja melhor do que você comprar um azeite e consumir uma quantidade absurda de azeite. Até porque temos problemas em relação a essas gorduras muito sensíveis à temperatura. Então, o estímulo principal é a redução do consumo de gorduras. É claro que as gorduras saturadas são as mais importantes a serem desaconselhadas, que estão nos ultraprocessados, nas frituras, nas carnes, nos embutidos. As poliinsaturadas, que podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias, o famoso ômega 3, ômega 6, que precisa de um equilíbrio, e é claro que a ingestão deles é benéfica de uma maneira organizada. E as gorduras saturadas, óbvio, são melhores, mas estimular a redução de gordura é estimular a redução total de calorias numa dieta, e isso é muito importante para que a gente obtenha aí benefícios para esses pacientes. Próximo tema que eu vou discutir sobre o assunto da alimentação para pacientes hipertensos é o consumo de proteína. O ajuste do consumo de proteína, assim como a escolha da proteína, é muito importante. Para a gente ter uma ideia, a gente precisa de uma necessidade básica de 1 grama por quilo de peso, em média. O que equivale a um adulto de 70 quilos? 70 gramas de proteína. Aqui nesse slide mostra mais ou menos 100 gramas de carne, tem 20 gramas de proteína. 100 gramas de ovos, que equivalem a 2 ovos, tem 10 gramas de proteína. Leite e leguminosas. Pacientes com sobrepeso e obesidade têm valores, né, têm peso muito maior do que 70 quilos. Logo, o aporte proteico deles precisa ser um pouco maior. E a gente percebe que, dependendo da alimentação, né, consumindo pão com margarina no almoço, pão, margarina no lanche, jantando biscoito, ele acaba não consumindo a quantidade de proteína que ele necessita no dia. Isso pode comprometer a massa muscular. Logo, esse ajuste proteico é fundamental para melhorar tanto a saúde
quanto para ver significativamente ali a redução do peso corporal, né? A proteína ajuda a saciar e o equilíbrio da proteína vegetal com o animal também é muito importante. A proteína vegetal é rica em micronutrientes. Arroz e feijão é proteína, eles formam proteína, eles juntam os aminoácidos necessários e, junto com a proteína animal, compõem bem uma dieta. Pode passar. O próximo item importante, que é em relação ao outro macronutriente, né? Falamos das gorduras, das proteínas. O próximo assunto vai ser sobre carboidratos. Estimular o consumo de frutas, legumes e verduras é muito importante mesmo. As pessoas precisam aumentar o consumo de comida de verdade. Então, fruta, legumes e verduras, cereais com leguminosas é muito importante. Carboidrato é bastante abundante na natureza. Tem em diversos alimentos. É encontrado, né? Às vezes isso é difícil de entender. Açúcar vira glicose e farinha vira glicose, né? Então, ambos precisam ser controlados na dieta, ambos precisam ser entendidos que, em excesso, essa concentração pode ser maléfica. Então, a gente precisa estimular a redução do consumo de açúcar, aumento dos alimentos integrais e fibras, e frutas, legumes e verduras, cereais e leguminosas, tudo isso contém fibra e auxilia na saúde. E uma consideração importante que, às vezes, eu também observo lá no hospital é: mas eu não gosto do arroz integral. Não tem problema, você pode comer o arroz branco. Apesar dele não ser integral, ele compõe uma carga glicêmica, porque uma coisa é o alimento isolado, que determina um índice glicêmico, né? Um impacto lá sobre os vasos daquela quantidade de glicose. E a outra é a carga glicêmica, que é a mistura dos alimentos. Então, quando eu como um arroz com feijão, eu tenho uma carga glicêmica diferente do que quando eu como só um arroz puro. Então, isso precisa ser levado em consideração para a gente poder organizar um prato. Eu prefiro que o meu paciente coma o arroz branco com feijão do que ele não coma nem arroz nem feijão. Pode passar, professor. Então, dentro dessas considerações importantes sobre proteínas, carboidratos, gorduras e sódio, a gente precisa identificar a composição corporal. Como eu disse anteriormente, de um modo geral, eles possuem algum grau de sobrepeso e obesidade. A gente precisa visualizar o nível socioeconômico e respeitar os hábitos anteriores. E, a partir daí, seguir com orientações pertinentes que possam fazer com que os nossos pacientes tenham benefícios com essas orientações. Isso é uma organização de um prato famoso pela Organização Mundial de Saúde, onde a gente deve dividi-lo em legumes e verduras, vegetais variados de um lado, e do outro ter carboidratos, né, como batata, arroz, farinhas, proteína animal e vegetal. Quando você distribui essa proteína animal e vegetal, você diminui a quantidade de gordura saturada, junto com uma fruta. As frutas auxiliam na absorção do ferro, né? As frutas cítricas auxiliam na absorção do ferro junto a esses alimentos. Então, essa composição de um prato seria um prato perfeito no almoço e no jantar, para que a gente tenha aí tanto uma redução do consumo de sódio, porque eu estou garantindo que ele não está comendo comida ultraprocessada, quanto com a redução do peso corporal, porque comida tem muito menos caloria, muito mais nutriente, muito mais fibra e auxilia muito mais o funcionamento do intestino do que alimentos congelados, né, processados e ultraprocessados. Então, comida é sempre melhor do que lanches ou qualquer outra alternativa que seja. Acho que a Beatriz caiu. Acho não, caiu. Voltou.
Oi, Bia. Estou aqui. Poxa. Agora eu, pelo menos, não estou te vendo. Não sei. Ah, você está aqui para mim, aparece que você está com um vídeo. Ah, agora foi. Hoje está difícil, cair agora. Bom, vamos lá. Vamos resumir, então, a quantidade de proteínas, carboidratos e gorduras, como nós falamos anteriormente. Proteínas, a gente precisa ajustar o aporte. Eu tenho visto resultados muito bons em relação a isso, aumento, né, da massa muscular em relação a um aporte proteico ajustado, né, ideal, adequado para o paciente. Alternar essa fonte de proteína animal e vegetal. A proteína animal contém muita gordura, e é preparada de uma maneira também com mais gordura. Então, equilibrar animal e vegetal é fundamental, esse cuidado no preparo. Em relação aos carboidratos, é uma alta oferta de carboidratos, então a gente tem que se priorizar carboidratos integrais, se for possível, né? Mas a carga glicêmica é importante. Essa redução de carboidratos líquidos. Eu sempre menciono a importância de reduzir bebidas açucaradas, né? Mate, sucos. Suco bom é suco ralo, aguado. O melhor é você comer a fruta e beber água. Então, carboidratos líquidos aumentam muito o índice glicêmico, têm um impacto grande, contribuem para o ganho do peso corporal, devem ser desaconselhados. Aumento do consumo de frutas, legumes e verduras e o incentivo de cereais com leguminosas, que é fundamental. De um modo geral, as gorduras, como eu disse, a gente devia comer pouca gordura, né? Principalmente nessa organização de dieta que a gente tem. As monoinsaturadas são sempre bem-vindas, que é do azeite, do abacate, né? Das oleaginosas, apesar de a oleaginosa ser algo muito caro, né? Para ser consumido por qualquer grupo. As gorduras poliinsaturadas equilibradas, mas temos o mesmo problema, ômega 3 é uma gordura difícil de ser consumida, né? Ela é muito abundante na sardinha. Tirando a sardinha, salmão e oleaginosa são produtos caros de serem consumidos, então difícil esse equilíbrio com essa gordura benéfica e anti-inflamatória, que seria o ômega 3. Cuidados no preparo, então, são fundamentais com pouca gordura. A gente não pode deixar de citar a dieta DASH. A dieta DASH é uma dieta criada na década de 90 para os pacientes hipertensos, onde ela fala um pouco sobre esse assunto. Ela fala sobre o assunto de aumentar a oferta de frutas e vegetais, laticínios desnatados, né, com teor mais baixo de gordura, carnes magras e peixes, para você garantir essa redução da gordura saturada, grãos integrais, nozes e sementes. Como eu acabei de falar no slide anterior, é difícil de a gente recomendar por conta da condição socioeconômica dos pacientes, por exemplo, do hospital que a gente trabalha, assim como azeite de boa qualidade, mas essa dieta DASH é uma dieta que foi criada e que faz muito sentido, apesar de não fazer tanto, que a gente não conseguiu utilizar tanto ao pé da letra aqui, ela faz muito sentido para melhorar a saúde, não só para os pacientes hipertensos, mas para todos os pacientes, para todas as pessoas, né, de um modo geral. Redução de álcool, redução de carne vermelha, redução de doce, enfim, uma dieta muito benéfica para todos, principalmente para os pacientes hipertensos. Então, já falei sobre todos esses itens, né, que eu fui elaborando e organizando para serem mencionados de uma maneira que ficasse claro. Estamos quase acabando. Eu vou falar agora sobre o consumo das bebidas e do consumo não estimula o consumo, né? Não podemos estimular o consumo de álcool, né? Cafeína é um alimento, não é um alimento, né? Porque ele não tem macronutriente, ele não tem caloria, mas a cafeína ela é uma bebida que pode aumentar a pressão arterial, então ela deve ser consumida com moderação, mas é muito complicado você dizer para uma pessoa que ela não pode mais tomar café, uma vez que café é consumido, né, em todas as partes do Brasil e diversas partes do mundo, o café é bastante consumido. E uma maneira da gente
minimizar esse efeito da cafeína é contribuir com a concentração desse café. Eu acho que se a gente ensinar, estimular a pessoa a tomar um café mais ralo e a diminuir a quantidade de café por dia, é uma boa orientação para que esses efeitos maléficos da cafeína não sejam observados. A média de uma xícara de café de 100 miligramas por 100 ml. A recomendação é de, no máximo, 400 miligramas, mas eu sempre incentivo a diluição, né? Diluição dessa concentração além da redução da quantidade. Mas pedir para uma pessoa não tomar café, eu acho bastante complicado. É isso que a gente fala sempre, né? Em todos os nossos encontros aí, que nós já tivemos outros anteriormente, que a gente precisa individualizar, né? A gente precisa olhar para o paciente, a gente precisa prestar atenção nele e, a partir do que ele diz, a gente poder moldar orientações, e essa orientação nutricional precisa ser moldada ao paciente. Estimular a quantidade de água é muito importante. A quantidade de água também trabalha ali com uma quantidade por quilo de peso por dia. Os pacientes mais pesados, né, com um peso corporal maior, precisam de uma quantidade de água maior. Às vezes, eles não consomem por conta do trabalho, por estar se deslocando em meios de transportes que são complicados, né, de você parar para ir ao banheiro, mas precisa ser estimulado porque a água é muito importante para tanto reduzir para o funcionamento do intestino, mas para também reduzir a fome. Às vezes a gente come, mas a gente não está com fome, né? A gente está desidratado. Então, para a gente manter uma hidratação adequada, a gente precisa estimular o consumo de água. Álcool não é estimulado, né? Todo mundo já sabe. Se a pessoa for beber, né? Se a pessoa já bebe, ela deve reduzir. Se ela não bebe, não deve beber. E o consumo deve ser no máximo de 15 gramas para mulheres e 30 gramas para homem por dia, o que equivale a uma latinha de cerveja, uma dose de vinho ou um shot de vodka, né? Ambos têm em torno de 15 gramas de álcool. Bebidas açucaradas são muito importantes não serem consumidas. Eu sempre falo bebida açucarada porque, numa contabilidade de uma dieta, ela faz muita diferença, muita. Pelo índice glicêmico, pela falta de nutriente, pela falta de saciedade. Você coloca uma quantidade de caloria enorme que não sacia nada. Então, você vai continuar buscando, vai continuar buscando mais caloria. Então, é totalmente desaconselhado as bebidas açucaradas. Então, nós devemos estimular o consumo, sim, de água, frutas, né? Comer comida de verdade e menos alimentos industrializados. Para finalizar, o que eu acho de mais importante, e queria agradecer a professora por toda essa oportunidade, né, de estar vivenciando isso que eu venho experimentando atualmente no hospital, né, de ter esse contato com os pacientes e de perceber o quanto essa individualidade é importante, de criar alternativas baseadas nos hábitos que eles me trazem, um acompanhamento regular. O acompanhamento regular faz toda a diferença para que a gente tenha benefícios, né? Ontem eu atendi um paciente chamado José Arnaud, um paciente nosso que alguns de vocês conhecem, e eu trouxe a esposa dele para dentro da sala e falei, não, agora eu vou conversar só com você, porque eu preciso entender. Tem alguma coisa, não é possível que a gente não consiga obter aí nenhuma melhoria nos nossos parâmetros diante das coisas que você me apresenta. Então, esse acompanhamento regular é importante, ouvir o paciente é muito importante, e essa mudança é gradativa. Acho que não tem regra, existem aí, né, essas orientações básicas, mas o mais importante é observar e acompanhar e sempre ali poder acrescentar, de alguma maneira, orientações importantes para que esses pacientes sejam beneficiados e tenham mais saúde. Muito obrigada a todos e desculpa a confusão. Obrigada, Bia, foi ótimo. Eu vou abrir a palavra para as pessoas perguntarem, mas eu anotei umas perguntas aqui. Alguém quer começar? Eu começo.
Oi, professora, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Diga. Na verdade, é para a senhora e para a Bia. É assim, na atenção primária, quando a gente vai abordar o paciente, que ele acabou de ter o diagnóstico de hipertensão, e a gente quer tentar fazer uma conduta não farmacológica. Como é que a gente negociaria assim com o paciente? A gente sabe que existe N fatores assim que a gente pode modificar durante o estilo de vida, mas qual seria sim o essencial? Eu sei que todos são importantes, mas, por exemplo, se eu quisesse não começar com tudo, mas aos poucos, porque né, é muita informação para o paciente, para ele aderir, é muita informação. A gente começaria com o quê? Com que mudança? Mas seria mais na parte da dieta, na parte do exercício? Qual seria assim o fator mais importante assim? Ou os dois são importantes? Eu acho que é muito difícil de você tentar dialogar com o paciente, tentar entrar com os dois de uma vez só e ele não conseguir, né? Já começar achando que é difícil, achando que não dá para manejar. O que você acha, Bia? Eu, Responder até porque ela atua nas duas áreas, né? Então, eu acho que você pode tentar, sim, estimular essas duas intervenções de uma vez só. O que acontece é que, às vezes, o exercício é muito mais complicado desse paciente aderir e você logo ter uma resposta, diferente da dieta. Então, assim, você pode, sim, eu acho que eu faria uma intervenção sobre o exercício, sobre a dieta ao mesmo tempo, mas contando de que eu acho que o exercício é muito mais complexo desse paciente aderir com facilidade. E a dieta não. Se você passar ali 6 itens para ele, né? Tirar a salsicha, alimento processado, reduzir o consumo de sal, deixar esse café mais ralo, né? Escreve 6 coisinhas para ele, bem simples, que eu acho que isso faria muita diferença numa atenção primária. Ah, entendi. Obrigado. eu concordo que dá para você falar um pouquinho de cada um e depois ir intensificando essas orientações. Embora eu ache que é mais difícil, a gente está vendo isso no Cuidarte, né? A adesão da atividade física, e aí é uma falha minha. Eu acho mais fácil explicar a atividade física do que explicar a questão da dieta. Se começar a me perguntar, eu me enrolo. E é por isso que eu tenho umas perguntas aqui para fazer. O que eu consigo fazer de melhor, na verdade, é a história daquela orientação daquele prato, né? Do que você bota onde, e tira o sal da mesa, né? Evita as frituras, né? Uma coisa assim mais vaga e consigo assim, porque eu acho que uma coisa que é importante tanto para a atividade física quanto para a mudança da dieta é você escrever isso no papel do receituário. É você mostrar para o paciente que isso é tão importante quanto aquela lista de remédio, né? Então, escrevendo, botar o nome do paciente, escrever a prescrição, mesmo que seja muito simples, quando eu estou falando do que eu consigo prescrever da questão da mudança de hábito alimentar, é muito simples. Mas, mesmo muito simples, eu escrevo, boto o nome do paciente, escrevo, dato, carimbo, né? Tão importante quanto a receita do remédio. E a mesma coisa vale para a questão da atividade física. Eu boto lá uma escalinha do que o paciente deve fazer de atividade física para começar a história. Então, acho que isso é importante para não ficar naquela história então vamos dar uma caminhada. Ou você fala, 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 mas o que você escreve é o remédio, não é o resto. Né? Então, acho que isso, eu percebo assim, para os doentes faz diferença isso. Levar a receita para casa, chegar em casa, agora você falou que botou a mulher do Zé Arnaud na sala, é o paciente chegar em casa com aquele papel para mostrar para a família, que fez parte da prescrição dele. E já aconteceu várias vezes, por exemplo, esse negócio bem simples que eu faço da dieta, de na próxima consulta a mulher querer ir na consulta para entender o que é para fazer. Né? Isso porque chegou com aquilo escrito. Se não tiver aquilo escrito,
Ah, ela disse para dar uma segurada aí na comida, não vai passar disso, não é? É isso aí. Mas, gente, Eu queria compartilhar uma experiência, né? Assim, eu sempre me interessei muito sobre essa área da nutrição e a faculdade